Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos desse sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Cá entre nós hoje está Gustavo Glasser. Fala, Gustavão, bem? Tudo bem? Tudo Como bem, está? querido? Tudo Tudo jóia, bem. graças a Deus. O Gustavo Glasser, ele é CEO da Carambola, uma empresa que vocês vão ficar surpresos o quão inédito isso é feito de uma forma como eles colocam, porque eles trabalham com diversidade e inclusão de uma forma nunca vista antes. Já fiz um teaser aqui para as pessoas já adequarem um pouco o seu entendimento, mas a questão da inclusão e da diversidade vista sob a ótica do Gustavo é uma forma totalmente diferente. Fala um pouco para que se presta, para qual que é o objetivo, propósito, direcionamento da Carambola. A gente tem, quando a gente fala de diversidade e inclusão, se você for olhar de termos práticos na sociedade, a gente está falando de diminuição das desigualdades sociais, né? Porque hoje o mercado de trabalho é composto majoritariamente por homens brancos, heterossexuais, cisgênero, de classe média alta. Então, quando a gente exclui pessoas dentro desse contexto, exclui do mercado de trabalho, você está gerando mais desigualdade social, porque as pessoas vão ficando fora, vão ficando à margem, sem acesso à renda, e aí gera um ciclo, porque eu tenho menos acesso à renda, eu fico com menos acesso ao mercado, e aí cada vez a gente vai aumentando essas desigualdades. Então, a gente tem na Carambola um objetivo de minimizar essas desigualdades. E aí, quando a gente fala de diversidade e inclusão, o que a gente vê de resultado na prática é essas representatividades dentro desse mercado, quando a gente fala no contexto de empresa. E o que te fez criar a Carambola? A Carambola tem muito a ver com a minha história. Eu sou um homem transexual e a gente vive num país, para quem não sabe o que é transexual, é alguém que não se identifica com o gênero que nasceu e em algum momento a gente faz uma transição. E o que acaba acontecendo é que a gente, por uma série de preconceitos sociais, a gente acaba ficando muito vulnerável dentro da sociedade. Então, o que aconteceu comigo é que os meus pais foram embora de casa quando eu tinha 18 para 19 anos. E você se vê, se o primeiro apoio, que é o apoio familiar, você perde nesse momento, você fica muito vulnerável. Então, eu fiquei em uma situação financeira muito complicada e passei por uma série de dificuldades até que eu consegui entrar no mercado de tecnologia através de um curso gratuito para me inserir nesse mercado de trabalho. E quando a gente montou a Carambola, mas para fazer esse curso, ele era um curso gratuito, mas ele era insuficiente, porque para eu fazer esse curso eu precisava parar de trabalhar, porque ele era um curso de período integral, então você precisa demandar tempo para você conseguir estudar alguma coisa, né? E quando você ganha pouco dinheiro, o tempo é uma coisa muito escassa. Você precisa comprar mais tempo, você precisa ter mais tempo livre, e para isso você precisa ter reserva de dinheiro. Como eu não tinha, como eu falei, aquele ciclo que acaba entrando negativo, então eu precisei ficar sem luz para estudar. E eu costumo dizer que essa foi uma escolha carregada de uma série de privilégios. Por mais absurda que ela pareça, eu não tinha uma família que dependia de mim naquele momento. Então eu pude fazer essa escolha de ficar sem luz. Não que é uma escolha, mas para você entender como é grave essa situação. Então quando a gente montou a Carambola, a gente tinha uma ideia de falar assim, como que a gente faz um modelo que não onere as pessoas vulneráveis, que elas consigam ter uma segurança financeira para estudar. Então a nossa premissa era, a gente não quer ser uma ONG, a gente não quer ser uma escola tradicional, onde as pessoas pagam para a gente estudar, a gente quer criar um modelo que pague para as pessoas estudarem. Nossa, interessante. Essa foi a primeira premissa que a gente teve. E é uma empresa fundamentalmente de tecnologia. É uma empresa de tecnologia. E você conseguiu associar tecnologia com uma causa nobre. Consegui, e a gente acredita que isso é uma coisa curiosa também, porque em 2019 a gente ganhou um prêmio de empreendedor social do futuro com a visão de impacto social. E aquilo para a gente não fez o menor sentido, porque a gente acredita que todas as empresas são empresas de impacto social. A diferença é que algumas empresas se preocupam com o impacto positivo que elas fazem, mas todas as empresas fazem impacto social. Às vezes não é positivo.
Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a entender o nosso papel como impacto positivo. Como impacto positivo. Eu preciso mensurar. E o curioso é que se a gente não presta atenção nisso, impacto a gente faz. Quando a gente, qualquer coisa que o ser humano faz impacto em qualquer momento que a gente existir, a gente está fazendo impacto. O que a gente precisa tentar entender é assim, quanto é negativo esse impacto? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso minimizar os efeitos negativos que eu faço? Então a gente como Carambola queria mostrar que é super possível você criar um negócio que gera resultado financeiro, que gera impacto positivo e que gera resultado de negócio, gera tecnologia, que tem a ver com todo o que a gente está falando de mais moderno, de uma forma pensando numa sociedade que a gente fala, uma sociedade do futuro, né, que é o que a gente quer construir. Então, além da tecnologia, vocês estão preocupados com o propósito, fazer uma transformação positiva, tudo isso você vai fazendo uma conexão com a parte de diversidade e inclusão. E aí você conseguiu juntar tudo isso para fazer de uma forma diferente e conscientizar as empresas o que realmente é de forma positiva o trabalho que tanto se fala de inclusão e diversidade. Então você fez toda essa migração com a sua experiência prática para chegar nesse ponto e até com a experiência pessoal de falar, gente, o que está sendo feito hoje nas empresas, nas grandes companhias, quando se fala em inclusão e diversidade, por mais que tenha uma boa intenção ou não, mas está equivocado. Eu quero mostrar para vocês que existe algo além que deve ser feito, isso com um estado de consciência diferenciado. Eu não acho nem que está equivocado, eu acho que a tecnologia traz uma possibilidade nesse tema que a gente nunca viu antes. Porque se a gente for olhar a nossa história, quando a falta de tecnologia faz a gente criar mecanismos para resolver determinados problemas. E quando a tecnologia vai aparecendo, a gente vai achando outras formas de resolver esse problema. Então, a gente tinha modos de identificar, por exemplo, de padronizar o comportamento humano, por exemplo, como as escolas. Então, como que é a escola? Eu tenho uma aula feita para 50 alunos. Se eles aprendem diferente ou igual, a escola corta como? Com a nota. Então, se você foi mal, você precisa de reforço para você... Significa que aquele aluno é um mau aluno? Muitas vezes não. Muitas vezes significa que ele não aprende daquela forma. A gente fala que dentro da Carambola a gente não pode tratar igual os desiguais. A gente precisa tratar diferente. Mas como que a gente faz isso sem tecnologia? É impossível, porque eu não posso ter, por exemplo, um professor que atenda a necessidade de 50 alunos diferentes. Mas a tecnologia consegue fazer isso. Legal. E aí a gente abre uma oportunidade para tratar a diversidade de uma forma diferente. No nosso ponto de vista, a gente ainda está caminhando em relação a um processo de letramento sobre o que é diversidade e inclusão. E a gente está aprendendo sobre isso, ninguém tem uma resposta. Mesmo a gente na Carambola, que trabalha com isso, que olha para isso todo dia, a gente não tem clareza de quais são os problemas que a gente vai resolver. A gente sabe daqui a 10 anos quais vão ser esses problemas e como a gente vai resolver. A gente tem clareza do problema que a gente tem hoje e tem usado algumas estratégias, apoiado por tecnologia, para tentar transformar esses problemas que a gente tem. Então, nesse sentido, o mercado ainda está numa fase de letramento, a gente ainda está engatinhando no que é esse assunto. Então, a gente está levando, e é importante, mas insuficiente. Tá. Então a gente precisa dar um segundo passo. E é esse passo que a gente está tentando fazer na Carambola. É tentar tangibilizar para dentro do negócio, porque no momento, para qualquer assunto, a gente passa por uma coisa de sensibilização. Então eu preciso falar que é importante. E por que é importante? E não só é importante e é urgente. Por quê? Porque as pessoas, a desigualdade dos grupos mais vulneráveis, e quando a gente vai falando, tem os aspectos da interseccionalidade, por exemplo. As mulheres, quando a gente olha no aspecto binário de homens e mulheres no mercado de trabalho, as mulheres ainda estão longe de cargos de liderança, ainda estão longe em relação ao salário. Quando você acrescenta uma outra camada, por exemplo, de raça, uma mulher preta está mais longe que uma mulher branca. E aí você vai acrescentando essas interseccionalidades. Tá. Quando a gente acrescenta muitas delas, por exemplo, uma mulher transexual, preta,
com deficiência, você consegue imaginar o quanto distante ela está do mercado de trabalho e quanto distante a gente está de lidar com esses aspectos. Porque eles vão se combinando. E aí é essa estratégia que a gente usa. Como é que a gente vai... a gente tratava muito as estratégias entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E quando isso tudo se combina, como é que a gente faz? E será que é a mesma coisa um homem com deficiência e uma mulher com deficiência? Quais são os aspectos que estão ligados dentro disso? E aí com toda essa tecnologia que a gente está falando de volume de dados, análise de dados, inteligência artificial, você começa a conseguir correlacionar isso de uma forma que você nunca conseguia antes. Você vai criando um ponto de intersecção para poder ver aonde que está o ponto de atenção. E mais importante do que isso é que a gente trata a diversidade tem dimensões, a gente fala. Então, quando a gente fala de dimensões da diversidade, e a gente costuma lidar com a diversidade ainda de uma forma muito rasa, que é o seguinte... E eu acho que isso causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque quando a gente começa a se aprofundar do assunto, você começa a perceber que é muito mais complexo. Então, por exemplo, a diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa preta, por exemplo, tem muito menos a ver com o fenótipo, com o que está por fora, e muito mais a ver com os aspectos socioculturais. E essa não está na primeira camada, o que a gente fala das dimensões. Quando a gente fala de diversidade, na carambola, hoje a gente separa em 4 grandes dimensões, mas é que não são as únicas dimensões. São as dimensões que hoje a gente separa, porque a gente sabe que a tecnologia é suficiente para resolver com essas 4 dimensões os problemas que a gente tem hoje. Pode ser que os problemas que a gente tenha no futuro, a gente tenha que acrescentar outras camadas, mas a gente fala de uma diversidade primária. O que é a diversidade primária? Aquelas coisas que são dadas para a gente que a gente não tem como mudar, que é a nossa idade, nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual, a nossa raça. Essas coisas, elas são dadas, a gente não tem como mudar isso. Uhum. Elas, por um acaso, o CEP, o lugar que você nasceu, elas são... Você está aqui... A consequência, você tem uma camada secundária que tem ligação, você tem um determinado controle, mas ele ainda é limitado, porque tem muita influência na sua camada primária. Tá. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a sua situação marital, se você é casado ou não. Se você, por exemplo, for um casal LGBT, muito provavelmente você não vai ter um casamento de 25 anos. Por quê? Porque isso foi legalizado há 10 anos. Entendi. Então, você tem controle, mas mais ou menos. E aí tem uma camada organizacional, que também tem uma determinação. A gente vê isso no mercado, quando eu falo que majoritariamente cargos de liderança são compostos por homens brancos, heterossexuais, cisgênero. Você está falando que a sua camada primária influencia na sua camada organizacional. E aí, a consequência disso é uma camada sociocultural. Qual é a cultura que você tem em cima disso? Tá. E é essa camada que a gente usa para falar de inclusão. Por quê? Porque a inclusão tem a ver, eu sempre costumo dizer que a inclusão tem a ver muito mais com nós mesmos do que com os outros. Eu acho que esse ponto, Gustavo, que a gente vai fazer agora uma ponte, que eu acho que é interessante. Então a gente fez uma análise nesse primeiro bloco de como que os pontos de intersecções eles são necessários para determinar energia e atenção e como que a tecnologia naturalmente faz essa análise de essas métricas para poder achar um diagnóstico e um mapa de como que você deve observar e entender melhor isso. No segundo bloco, vamos falar sobre essa questão da inclusão, que eu gostei muito quando a gente conversou antes, e como que isso é o impacto positivo ou analítico da própria pessoa que está querendo trabalhar com inclusão. Então, acho que vamos partir desse momento no segundo bloco. Em 2 minutinhos a gente volta no programa Cá Entre Nós aqui com Gustavo Glasser, CEO da Carambola. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje falando sobre o tema diversidade e inclusão com Gustavo Glasser, CEO da Carambola. Terminamos o primeiro bloco, onde a gente abordou a questão da tecnologia e como que a tecnologia pode ser usada em favor desses temas tão importantes e atuais. E agora vamos trabalhar um pouco como que isso pode ser determinante na forma emocional, na forma mais visceral e humana
para entender esses temas de inclusão e diversidade. Fala um pouco para a gente sobre a inclusão e a forma de percepção de valor sobre a inclusão. A inclusão é uma questão que eu quero trabalhar com inclusão. Eu tenho que trabalhar com inclusão pensando no próximo ou fazendo uma análise em mim mesmo de como que eu devo melhorar essa minha definição sobre inclusão? Eu acho que esse, na minha opinião, eu acho que é o principal equívoco que a gente tem tratado em relação à diversidade e inclusão. Todas as iniciativas, é muito curioso que quando a gente pensa em inclusão, a gente sempre pensa de fora, né? Então, eu preciso incluir pessoas. Então, a gente pensa que a iniciativa está por parte das outras pessoas. Então, quando a gente pensa no âmbito empresarial, você está falando de eu preciso incluir pessoas com deficiência. Eu preciso formar essas pessoas para incluir. Eu preciso formar pessoas trans para incluir. A gente sempre olha de fora. Quando, na nossa visão na Carambola, a inclusão está dentro. A inclusão é muito mais sobre nós mesmos do que sobre os outros. De quem está querendo buscar de trabalhar quem está isso. querendo buscar a inclusão. Então, Entendi. a inclusão é de dentro para fora. Porque você precisa quando a gente pensa em inclusão, é a gente incluir alguém no nosso ciclo, no nosso contexto. Fazer uma autoanálise antes que a gente está previamente excluindo para depois correr atrás da inclusão. Isso. E que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e não arrumar o outro para ele se adequar a nós. Isso não é inclusão. Tá. A inclusão é você entender que o outro tem as suas diferenças, as suas peculiaridades, a sua identidade, e para você incluir, você está buscando que você vai abrir para a inclusão. Então é um processo muito mais interno. A gente pode falar isso como indivíduo ou como empresa. A empresa precisa estar preparada para trabalhar a inclusão. Eu preciso me organizar, eu preciso mudar o meu ambiente para trabalhar. O ambiente e a mente. E o ambiente e a mente. No caso de uma pessoa, de um indivíduo, no caso de uma empresa, é a cultura da empresa, a mente, a alma da empresa, como ela funciona. Então tem algumas questões que a gente aborda nesse sentido. O aspecto sociocultural é muito importante no sentido da inclusão, porque para você falar de inclusão, você vai abordar aspectos socioculturais. Os aspectos primários, como eu disse anteriormente, se você é uma pessoa trans, ou se você é uma pessoa preta, ou se você é uma pessoa com deficiência, importa muito menos do que os aspectos socioculturais nesse sentido da inclusão. Tá. Porque o que dá conflito entre humanos é o aspecto sociocultural. E que tem muito conflito, né? Tem muito conflito. E é natural. E quando a gente fala de conflito, a gente entende conflito como uma coisa ruim, né? O atrito ele é necessário para a gente avançar. Ele é importante. O teu pé ele passa pelo chão, Sim. Cria atrito para você avançar. Ele é importante e ele vai gerar conflito. Se a gente não tem conflito, quer dizer que nós somos uniformes. E nós não somos uniformes, nós somos diversos. Todos nós. Então, quando a gente fala de diversidade também, a gente sempre tenta pensar só nos grupos vulneráveis. E a diversidade a gente como indivíduo, a gente é diverso. Então, todos nós somos indivíduos. E essa individualidade gera a diversidade que a gente fala. E isso gera conflitos. Por quê? Porque nas relações humanas tem conflitos. A gente não pode esperar, por exemplo, num casamento tem conflito, numa relação entre pessoas de contextos muito diferentes não vai ter conflito? Claro que vai. E diminuir um pouco essa animosidade do eles contra nós, Isso. nós contra eles. Isso. É isso que a gente vem buscando com as nossas ferramentas. E aí eu acho que tecnologia também apoia nesse sentido, porque você consegue enxergar coisas que a gente falou um pouco anteriormente também, de você não estar presente. A gente vive numa sociedade que é majoritariamente racista, machista, misógina, homofóbica. A gente tem esses aspectos dentro da sociedade. E é muito difícil você estar alerta o tempo todo para bloquear esses comportamentos dentro do nosso dia a dia. Por quê? A partir do momento que você entra no automático, e a gente entra no automático várias vezes no nosso dia a dia, você vai repetir comportamentos que não necessariamente você concorda ou você acredita, mas você repete porque eles estão na nossa volta o tempo todo. Então, desliguei do momento presente, desliguei da atenção, eu vou repetir comportamentos que não... Mas você não luta contra essa situação. O que é interessante, que eu valorizo demais,
é que você vai na fonte para ajudar na transformação de dentro para fora. Você não luta contra, você não cria uma rivalidade, uma animosidade para criar uma guerra. Você constrói isso de uma forma favorável para trabalhar na mente e no coração das pessoas, para aquilo que a gente conversou sobre você levar as pessoas a um entendimento melhor sobre o ideal humano, para daí eu começar a perceber dentro de si que nós excluímos antes da gente pensar em trazer a inclusão. Eu acho que sim, mas eu tenho uma visão talvez um pouco... Eu me sinto num conflito pacífico, mas num conflito. Então, não deixa de ser uma guerra. As armas são diferentes. Não são todas as guerras que precisam de conflitos agressivos. As guerras podem ser lutadas de outras formas. Tem outras formas de vencer guerras. Então, a gente acredita que uma forma... assertiva, muito mais assertiva, e não é uma forma pacífica no sentido de apagada, não, ela é uma forma pacífica no sentido de uma luta muito assertiva e muito com um objetivo muito certo. Então, as pessoas são diferentes. Então não é todo mundo que tem a mesma compreensão. E a gente é fruto da sociedade que a gente vive, a gente é fruto do meio que a gente vive. É tão fato isso que se você viajar para países diferentes, você percebe culturas muito diferentes, porque aquele contexto, aquele conjunto de pessoas criou uma série de regras. Essa guerra não violenta que você fala é o princípio até do Bhagavad Gita, aquele conto indiano que mostra como que a gente tem que lutar nós mesmos com os nossos valores para nos tornarmos seres humanos melhores. Sim. E isso volta para o que você falou. É incrível. É uma guerra, mas é muito mais de você mostrar para as pessoas que elas têm uma guerra interna, para elas poderem trabalhar isso dentro dela, para poder fazer uma transformação de dentro para fora. E com isso você transbordar e criar uma harmonia entre os diferentes. E eu acho que tem uma coisa curiosa também, que quando você me fala isso, como eu disse, é urgente. A luta pelas desigualdades sociais, ela é urgente. Ela é o que vai determinar a forma que a gente vai continuar existindo nos próximos anos. Porque não é mais aceitável a gente... por isso que eu falo, é pacífica, mas é urgente. A gente precisa trabalhar nisso. E o que a gente entende é que não são todas as pessoas que... tem um ambiente favorável a ter uma compreensão. Por exemplo, quando a gente está morrendo de fome, não dá para a gente ter uma compreensão sobre nós mesmos. A gente está morrendo de fome. E aí, quando eu falo, isso é tratar... não tratar iguais os diferentes. Eu não posso chegar e esperar uma elevação de consciência de pessoas que estão morrendo de fome. Você vai tratar a elevação de consciência através de comida. Você vai dar a necessidade mais premente para ele. Eu vou resolver aquele problema com a necessidade que aquele problema precisa. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu acho que esse é o principal ponto. A gente precisa aprender a entender quais são as urgências de cada um dos aspectos. E aí começar a falar de equidade, que eu vou determinar o que é diferente. Então, se eu vou assistir tem uma foto que tem um murinho assim, que é uma pessoa mais baixa, uma média e uma mais alta. E aí eu falo, não adianta eu dar um banquinho igual para todo mundo. Eu preciso, para mais baixa, ter um banquinho mais alto, para que ele consiga enxergar da mesma forma que o mais alto. E a tecnologia favorece isso. E a tecnologia favorece isso. E você criou um algoritmo que faz uma parametrização de valor para criar um ponto de intersecção. Isso eu achei muito interessante. O que a gente faz na Carambola para determinar a gestão de conflitos, que quando a gente está falando de gestão da diversidade, a gente está falando de gestão de conflitos. E como que a gente minimiza esses conflitos que eles são naturais e que eles nunca vão acabar. A gente vai continuar trabalhando com ele. A gente faz um mapeamento de valores de cada indivíduo, e esses valores eles vão mudando conforme a nossa situação de vida. Assim que eu resolvi o problema de comida, eu vou perceber que existem outros problemas que eu preciso resolver, e a gente vai evoluindo infinitamente nesse aspecto. Mas, por exemplo, um exemplo que eu costumo dizer, quando a gente fala de força, e aí imagina se de uma forma simples isso já causa uma confusão enorme, e eu perguntar, por exemplo, para uma pessoa, o que é para você força? Ela pode falar que é espiritualidade, que é resiliência e que é força física. Elas estão falando exatamente da mesma coisa, mas de níveis de complexidade diferentes. Está num estado de consciência diferente. Num estado de consciência diferente. E o que a gente fez? A gente conseguiu fazer um algoritmo que identifica esses estados para conseguir mapear, por exemplo, se a gente estiver falando de um determinado valor
por exemplo, como força, e eu estiver falando de força física e você de espiritualidade, a gente vai ter que minimizar esses conflitos, porque eles vão acontecer. E aí, dentro de um ambiente de trabalho, quando você faz isso, você potencializa o resultado infinitamente. Por quê? Porque aí eu estou efetivamente trabalhando com a potência da diversidade. Porque quando eu trabalho com a diversidade, esperando unificar todo mundo ao mesmo padrão, eu não estou trabalhando com a diversidade. Eu estou falando da diversidade do fenótipo, da diversidade primária. Mas eu não estou colhendo a potência da diversidade sociocultural, que é isso que gera valor para o negócio. O que gera valor é a diversidade sociocultural. A sua idade é só uma forma de contar. Mas quando você determina o que é a diferença de uma pessoa jovem e uma pessoa velha, é o aspecto sociocultural. E aí você vai trabalhar isso. E quando você consegue fazer isso, a potência é infinita. E é isso que a gente vem tentando trabalhar dia a dia. E quando você fala potência transformadora mesmo, de elevação. De resultado, de transformação, de impacto social. Porque aí a gente começa positivo. Positivo. De impacto social positivo. E junto às empresas, que é o que vocês entregam, isso para despertar essa consciência dentro das empresas e nas pessoas que estão ocupando os cargos de liderança e transformação. Isso. Esse é o caminho que vocês navegam, que eu vejo que não existe... Eu nunca tinha ouvido alguém falar de diversidade e inclusão como você fala, Gustavo. Isso é a verdadeira transformação que eu acho que vai levar as pessoas que estão nos assistindo a um estado de consciência diferente sobre esse tema. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos conduzir. E a tecnologia, junto com isso, é o que faz com que você crie isso em larga escala. Sim. Vocês pensaram nessa forma, né, de fazer isso de larga escala? É o que a gente acredita, né? Essa transformação, ela é tão urgente e importante que a gente precisa fazer numa larga escala. E eu acho que é essa potência que eu acho que a gente nunca teve numa mudança de paradigma como a gente está agora, de poder aproveitar a tecnologia para fazer transformações sociais positivas como a gente fez. Eu acho que é uma nova revolução. E a gente sabe disso, é uma nova revolução. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de usar essa revolução para fazer um impacto positivo e criar o que a gente fala a gente costuma dizer do futuro do trabalho, né? E pra gente o futuro do trabalho, então quando a gente se posiciona, a gente fala, a gente é uma plataforma de gestão do futuro do trabalho. Por quê? O que é o futuro do trabalho? O futuro do trabalho é diverso, inclusivo, colaborativo e abundante. O que é abundante? A gente está falando dessa infinidade de oportunidades que a gente tem quando a gente enxerga a colaboração, a diversidade, a inclusão, e aí a gente consegue enxergar de uma outra forma. Pensando mais na abundância do que na escassez, para a gente poder pensar num futuro com um horizonte bastante extenso, para a gente poder construir um lindo caminhar com muita luz. Obrigado pela sua contribuição, querido. Obrigado pelo trabalho que você desenvolve. Obrigado por jogar luz sobre um tema tão delicado e difícil das pessoas entenderem, e você consegue colocar isso com bastante clareza e melhor, com efetividade prática. Obrigado, Gustavo, obrigado, viu, meu cara? Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui nesses 30 minutos do Cá Entre Nós, falando sobre diversidade e inclusão com Gustavo Glasser, CEO da Carambola. Espero vocês no próximo Cá Entre Nós, aqui na Band. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, o Péricles, o Lucas. Muito obrigado pela contribuição de todos. E no próximo Cá Entre Nós estaremos juntos novamente daqui a uma semana. Um abraço a todos.